Tomás de Aquino diz que o livro dos Salmos se refere principalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. Que a matéria do livro dos Salmos é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos 50 salmos que falam, por assim dizer, de mistérios gozosos, 50 salmos que seriam os mistérios dolorosos, 50 salmos que são mistérios gloriosos. Mas que evidentemente... Pode ter mais 50. Mas que evidentemente, quando eu falo da cabeça, eu falo dos membros. E que por isso o livro dos Salmos também serve para que nós compreendamos o percurso e a luta de cada alma. Mas, quando qualquer coisa se refere à cabeça, se refere também, evidentemente, ao corpo. E por isso, o livro dos Salmos também serve muito bem para que nós compreendamos a igreja, quais são os ataques que sofre a igreja, como é que a igreja se comporta na história. E como nós temos visto, como sempre disse, toda a historiografia católica, a história é a luta da igreja contra a anti-igreja, antes que houvesse a igreja realmente daquele grupo que Deus tinha separado da sinagoga, lutando para manter o ensinamento de Deus no mundo. O livro dos Salmos pode nos ser útil para que nós compreendamos essa luta. E o segundo salmo diz assim, não sei de cor, eu trouxe uma cola. Por que se perturbaram as gentes e os povos meditaram coisas vãs? Juntaram-se os reis da terra e os príncipes fizeram uma convenção como um só contra Deus e contra o seu Cristo. Rompamos os seus vínculos e desfaçamo-nos dos seus laços. E conclui, e habita in celis, e videbit eos, que habita nos céus, ri-se deles. Os homens, nós temos visto bastante nesse congresso, fazem planos contra o Senhor e contra o seu Cristo. Planos... Deixa eu falar uma coisa, só aproveitar a citação. Repare que fala que os reis da terra se conspiraram contra o Cristo. Contra o Senhor e contra o seu Cristo. Contra o seu Cristo. Quando é que os reis do mundo conspiraram contra Jesus Cristo antes dele nascer? Pilatos, Herodes. Quando é que tu conspirou assim? Evidentemente fala de uma conspiração, uma teoria de conspiração maçônica, já antes de Cristo. Então os homens conspiram, fazem planos, e planos muito bem concertados. Nós vemos, nessas aulas que foram dadas, que, como cogumelos depois da chuva, em toda a cristandade, ao mesmo tempo, nas artes, na literatura, na política, na matemática, no direito, de repente todo mundo diz uma coisa só. Como diz o Claudel, falando da conversão dele, no começo do século XX, nada que tivesse um nome no mundo falava senão contra a igreja. E a gente vê que é assim no humanismo. Nada do que tem um nome fala senão contra Deus e contra o seu Cristo. Mas o que habita nos céus, ri-se deles. Deus está sempre atento. Deus ama a companhia dos filhos dos homens. Mas quem foi o seu conselheiro? Eu acho que é fácil a gente olhar tudo isso, a gente pensa um pouco como Santa Catarina durante a grande tentação dela. Mas, Senhor, onde é que nós estáveis? E não é difícil que um católico se pergunte, mas então tudo isso aconteceu e eles fizeram todos esses planos da Suma, na primeira parte. Ele estuda algumas questões sobre a vontade de Deus. E ele diz, parece que a vontade de Deus nem sempre se cumpre. E para estudar a questão, ele parte da afirmação, que está na Sagrada Escritura, portanto, afirmação certa. Deus quer que todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Ora, diz ele, é evidente que nem todo homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Logo, parece que a vontade de Deus nem sempre se cumpre. E para resolver, depois de dar mais algumas objeções, como ele faz, ele vai explicar alguma coisa
sobre a vontade de Deus. E dar, principalmente, um conceito que é bastante importante para que a gente possa entender a ação da providência, que é o conceito de vontade antecedente e de vontade consequente. O que é a vontade antecedente? A vontade antecedente é uma vontade que, como o nome diz, precede algo, precede os fatos, e é uma vontade de caráter geral. Todo ser que tem vontade tem uma vontade antecedente. Eu posso, por exemplo, perguntar para o André: André, você quer que a Vera faça uma cesariana? Ele vai me dizer: não, eu não quero que a Vera faça uma cesariana. Só que se no dia que for nascer o próximo bebê, o médico disser: olha, a Vera corre um risco, o bebê corre um risco, o único jeito é se eu fizer uma cesariana. O André vai dizer: faça uma cesariana imediatamente. Ah, você quer que faça uma cesariana? Claro que eu quero que faça uma cesariana. Por que você não começou a fazer a cesariana? É claro que eu quero a cesariana. Isto seria um ato da vontade consequente. A vontade geral do André, antecedente a qualquer evento, é: eu não quero que a Vera faça uma cesariana. Em vista do risco, em vista do problema, ele quer que a Vera faça uma cesariana. A vontade, a nossa vontade absoluta, ela sempre, o ato da vontade, o ato próprio da vontade, ele se produz em vista de um fato concreto. A vontade: eu não quero uma cesariana. Ou eu não quero fazer uma operação. Ou, por exemplo, eu poderia dizer assim: eu não quero que o meu marido morra. Eu não quero que o meu marido morra hoje. Eu não quero. Mas, se eu tivesse, alguém me dissesse assim: olha, seu marido ou morre hoje ou amanhã ele comete um pecado mortal. Ah, eu quero que meu marido morra hoje. Eu quero uma vontade consequente, em vista de um fato concreto, que é o único fato, é só diante do concreto que se exerce o ato próprio da vontade. O querer ou não querer, isto ou aquilo. De modo que a nossa vontade absoluta, ela é sempre uma espécie de resultante entre uma vontade consequente geral, determinada por uma vontade antecedente geral, determinada por uma vontade consequente diante de algo de concreto. E é por isso, então, que Deus quer todo que o homem se salve e chegue ao conhecimento da verdade. Mas se este homem concreto rejeita toda a graça de Deus, e comete crimes, e não se arrepende e persiste neles, Deus quer que a justiça seja feita. E a vontade absoluta de Deus, a vontade consequente que vai determinar essa vontade geral antecedente, é que este homem vá para o inferno. Deus criou todos os homens para o céu e pôs à disposição dos homens tudo o que eles precisam para conhecer a vontade e se salvar. Mas Deus criou os homens livres. E a vontade consequente de Deus quer que cada homem possa exercer livremente os seus atos. Por isso, Deus não fez nenhum desses fulanos aqui, toda essa gente que a gente tem estudado, toda essa gente maldosa, morrer engasgado com caroço antes de escrever um livro. Deus podia ter feito, não podia? Mas não, Deus criou os homens livres. E Deus deixa os homens fazerem e terem as consequências dos seus atos. O homem vai agir
livremente na história. E uma maquinação muito bem consertada vai seguir o seu curso. Ela pode ser obstada pela vontade livre de outros homens. O tempo inteiro nós temos santos lutando. Mas os pecados dos homens vão ter as suas consequências. Se eu sair na chuva, eu me molho. Deus não vai pôr um guarda-chuvinha em cima de mim para que eu, tendo saído na chuva, não me molhe. E foi para isso que Deus nos criou. Deus já tinha seres que faziam só a vontade de Deus. Os gatos são absolutamente perfeitos nisso. Eles só fazem a vontade de Deus. Nunca nenhum gato agiu contra nenhum mandamento. Os gatos seguem perfeitamente a sua natureza. Os gatos, as nuvens também, e também as pedras, e o basalto, e o tungstênio, todos eles fazem a vontade de Deus. Deus queria seres que fizessem a vontade dele livremente. Porque Deus quer amor, quer receber amor. Amor é uma coisa livre. Qualquer ser, para poder dar amor, tem que ser livre. Qualquer ser, para poder dar amor, tem que também poder não dar amor. É isso que os homens são. Nós, para poder dar livremente, temos também a possibilidade de não dar livremente. Isso, no entanto, não quer dizer que Deus abandone os homens. A misericórdia de Deus não permite isso, desde o começo. Porque Deus preveniu Adão e Eva. Eva não era nenhuma criancinha, ela sabia que serpentes não falam. Conversar com bichinhos que nunca falaram e de repente começam a falar, ou com estátuas, é altamente perigoso. Qualquer um sabe disso. Né? Ela também sabia. Então, até eu descobri uma coisa muito interessante, meninas. Diz a Escritura, a mulher é a medula dos ossos do marido. Então, claro, a gente pensa, né? A medula dos ossos do marido. O osso é uma coisa forte. A medula é uma coisa fraquinha. Mas tira a medula do osso. Se a medula não estiver saudável, o osso quebra. Só para não... Por isso que tem poucos viúvos. Morreu a mulher, o viúvo quebra. E é verdade. É verdade. A força do homem é a esposa. Então, desde o começo, Deus não abandonou o homem a si mesmo. Embora Deus permita que as polícias humanas tenham as suas consequências, mas Deus vai sempre intervindo, vai sempre agindo de uma maneira, essa maneira ordinária da ação da providência. Eu saio na chuva, eu me molho, eventualmente Deus vai mandar guarda-chuvinha em cima da minha cabeça. Que é a ação extraordinária de Deus. Eu dou um exemplo tirado da Sagrada Escritura. Vocês sabem que os israelitas, que eram, por assim dizer, governados diretamente por Deus, através dos profetas, chegou um tempo em que eles tiveram inveja dos outros povos. Nós não queremos ser assim, tão fora de moda. Nós queremos também ter um rei, como os outros povos têm um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E Deus vai fazer o que ele costuma fazer. Você quer, meu filho? Pois então, aqui está. E Deus vai, de fato, mandar que Samuel saia de Saul. E eles vão ter um rei. Eles vão obter aquilo que eles quiseram. Como Deus faz ordinariamente. Os desejos dos homens chegam à sua realização. Mas Deus tem pena da nossa pobre tolice. E Deus tem muitas vezes pena daqueles que vão pagar pela tolice e pela malícia de alguns. Então, frequentemente Deus intervém de modo extraordinário. No caso que nós estamos falando, Deus vai
mandar depois que Samuel sagre uma outra pessoa que os israelitas não pediram. E ele vai então procurar Jetro e vai dizer para Jetro: eu vou sagrar um dos meus filhos. Perdão, Jessé. Sempre esqueço o nome dele. Outro dia eu te perguntei, né, filho? Agora eu esqueci de novo. Jetro é o genro de Moisés. Vai procurar então Jessé e vai dizer: eu vou sagrar um dos teus filhos. Ele: pois não, estão aqui. E manda trazer todos. Todos os filhos de Jessé. Já está sobre. Sobre, então, foi o que eu falei? Falei, gente, eu troquei a. Não, eu sei que ele. Ele que mandou ele fazer os tribunais de direito. Então, vem todos. E ele fala: não é esse. Não, mas por que estão todos meus filhos? Todos? Não, é um menino. Está no campo. Traz o menino. É o menino. É Davi. Um menino. Que ninguém sabe ainda o que é. Só Deus sabe o que é. E Samuel diz: é este. E ele sagra Davi. Aí a gente aprende um sinal da ação extraordinária da providência. Quando Deus vai fazer uma coisa, que ele está intervindo diretamente, Saul foi sagrado. Saul foi sagrado, é o que tinha que ser sagrado. Ele era a escolha óbvia, a escolha humana. Agora, aquele menino, que ninguém ainda sabe o que é, ninguém ainda sabia o general que ele ia ser. Ninguém ainda sabia que ele ia ser aquele homem que despertava um tal amor pela sua grandeza, que 3 homens dele vão atravessar desertos e fileiras de inimigos, porque ele disse que ele queria tomar um pouco da água de Belém. E eles vão lá com o risco da vida e trazem a água de Belém e entregam para ele: está aqui a água de Belém que tu desejaste. E ele joga a água de Belém na terra sem provar nenhuma gota e diz: nunca eu vou beber uma água que podia ter custado a vida dos meus homens. Nunca eu vou beber a dedicação dos meus homens dessa maneira. Ninguém sabia ainda que ele era esse homem, só Deus sabia. Aquilo que Deus fez tem a marca de Deus. Por quê? Porque Deus escolhe o instrumento inadequado. Deus escolhe sempre o que não serve. Quando alguma coisa é extraordinariamente tomada pela providência de Deus, essa coisa é para todos os homens dizerem: que loucura! Isto não pode ser. Este menino vai ser rei? E é porque foi a mão de Deus que tomou. É porque ele não serve que ele vai ser. Se a gente olhar um pouco para a encarnação, a gente vê isso. Mas quem é que é o rei dos judeus? Quem é que é o salvador do homem? Mas esse menino que nasce no coxo? É claro, isso a gente não sabe. Mas quem é o chefe que ele deixa como seu substituto? Este pobre pescador que ainda ontem disse que não o conhecia. Estes 11 ignorantes vão ensinar o mundo inteiro. É tudo uma loucura. Tem a marca de Deus. Deus mostra o seu poder tomando um instrumento que não serve. Que o pintor pinte o seu quadro com pincel é normal. Agora, se alguém for capaz de pintar uma obra-prima com a ponta de um alfinete de segurança, então esse é algo. Ele mostra ter um poder extraordinário. O poder de Deus se manifesta assim. A ação extraordinária de Deus se vê na história quando se usa para fazer a obra de Deus o instrumento que não serve. Ação ordinária, o reino de Israel. Ação extraordinária, Davi ser rei. Você está perguntando, Alex? Não. Não? Você pode continuar para mim, por favor? Hã? Acho que eu já falei tudo que eu queria daqui. Nós vimos, então, nesses dias de palestra, as aulas da Laura foram particularmente interessantes sobre isso, como, de fato, a epígrafe da aula da Laura era essa, né? E as pessoas diziam, acreditando nisso, é o fim do mundo. Peste, fome, guerra. Mas além da peste, da fome e da guerra, previstas no Apocalipse, o cisma,
o cativeiro de Avignon, as heresias que se multiplicam enormemente neste final de Idade Média, as heresias mais loucas, que chegam às consequências mais desbragadas, e de fato parecia o fim do mundo. As consequências políticas, de um lado o cesarismo, o imperador, como a gente acabou de ver a Érica dizendo do Marcílio de Pádua, o imperador manda no Papa. A igreja não tem chefe visível. Toda a doutrina pagã, todo o despotismo pagão de volta. E, por outro lado, o democratismo. Por outro lado, como diz o mesmo Marcílio de Pádua, nenhum homem quer ter superior. Ninguém quer ter quem mande nele. O homem é dono de si mesmo e não obedece ninguém. O homem não tem mais pai. Nem Deus, nem rei, nem papa. O homem não tem mais pai. Então, todas essas consequências dos atos humanos, provocando uma degradação de todo o tecido social e um clima realmente apocalíptico. Como é que Deus vai agir? Deus que permite, assim como ele permite que quem foi contaminado pelo, eu não sei como é que se diz, um vírus, uma bactéria da peste bubônica, vai morrer de peste. A sociedade contaminada por estes erros, ela manifesta todos os seus sintomas. O que é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai intervir? Você dá agora uma tela, filho? Eu vou contar para vocês sobre duas santas. É claro, não é só assim que Deus foi feito. Deus age de mil maneiras diferentes. É claro, nós estamos aqui analisando a decadência da Idade Média. Ao mesmo tempo que estava acontecendo tudo isso, estava havendo uma série de reações em todos os lugares. Ainda agora o senhor Morita me perguntou qual foi o papel de São Nicolau de Flux na volta do Papa a Roma. E a minha resposta foi, eu não tenho a mínima ideia. Eu nem sabia que São Nicolau de Flux também estava metido nesse problema. Absolutamente não tinha ideia disso. Você sabia, Levi? Não, também, né? Você é do grupo chamado São Nicolau de Flux, né? Levi? Não, Fred né, Dona? Mas pergunta pro Ouro, né? E você, Frederico, que é descendente de São Nicolau de Flux, você sabia? Também não sabia. É um neto desnaturado. Não sabe nem o que a avó dele fez. Ué, o cisma foi nesse tempo. Não, mas não era o reitor Gabriel. Então, não sei, senhor Morita. O senhor entenda com o Fred, viu? Não vão... O senhor está se metendo em questões de família agora. Mas, evidentemente, se São Nicolau de Flux não teve metido nisso, muita gente teve. Santa Brígida, nós vimos ontem que ela também escrevia. E, claro, e havia muita gente rezando e muita gente sofrendo. Tem uma peça do Claudel que começa, é uma música moderna, uma música terrível, que só serve mesmo para representar bem aquele tempo. Eu não sei, acho que nem dizer o nome do autor, sabe? Höniger. Com um H-O-E, né? Höniger. A pronúncia de alemão, como assim? Alemão ninguém sabe pronunciar. Mas, então a música vai dizendo, as palavras são Ténèbres, Trevas. Ténèbres, Ténèbres, trevas, trevas, trevas. Eu não sei reproduzir o horror da música, é uma coisa terrível mesmo, cria muito bem o clima. E nas trevas, Deus acende velas. A peça lá está falando de Santa Joana, do bûcher, da fogueira, é a grande vela que vai iluminar a França. Mas de Santa Catarina também se podia dizer. Uma vela que vai iluminar essa Itália rasgada entre o cesarismo e o democratismo. Essa liga de cidades que se revolta contra o Papa. E quando a gente vai ver as duas partes brigando, as duas são erradas, ninguém tem razão.
Está tudo muito ruim. Quando o Papa toma alguma providência, ele toma aquelas providências que nós vimos ontem, de mandar para lá mercenários que vão agir de uma maneira absurda. Quer dizer, só se vê em trevas e confusão. E aí, no meio das trevas e da confusão, no dia em que no seio de Maria Jesus foi mais pequeno, nasce uma menina, 24ª filha da mãe dela, Mona Lata, uma mulher terrível, que criou 24 filhos durante uma época com bastante exames, com bastante facilidade. O marido dela era tingidor. Ser tingidor no norte da Itália, no século XV, no século XIV, era uma profissão muito rentável, embora eu acho que quando a gente tem 25 filhos, nenhum dinheiro deve ser demais, me parece, né? Mas, enfim, eles estavam razoavelmente bem, mas depois que o marido morreu e depois que não havia mais a titularia, ela passou por muitas dificuldades. Mas, claro, todo mundo aqui que tem 2, 3 ou 5 filhos sabe que ter 25 filhos deve ser uma fonte de dores inesgotável. Desde a dorzinha que um teve pequeno, até o neto com que acontece, sabe Deus o que depois, não é? É uma mulher que sofreu muito e ela teve como última filha. Aliás, é curioso a gente notar como quantas vezes os santos são os últimos. Santa Teresinha foi a última de 10. Santa Catarina, a última de 25. De 24. Então, mas eu li um livro uma vez que dizia 25. Então, é que na verdade acho que só 24 cresceram. Como? Último crime, da DNF. Da DNF, ela crema. Tem outro santo também que eu me lembro. Agora eu não me lembro quem é, mas tem outro santo que eu conheço também, que também é o último. Então, a menina nasce e ela vai ter, desde pequena, Deus a escolheu. Então, quando ela tinha 7 anos, mais ou menos, o pai a vê subindo na escada e vê que ela não toca na escada. A menina está planando. Ela tinha já um desejo de oração aos 7 anos e um desejo de austeridade e uma vida tão voltada para Nosso Senhor que era, evidentemente, uma pessoa escolhida por Deus. Mas todos nós somos livres. Todos nós somos escolhidos por Deus. Cada um de nós Deus escolheu para existir. Cada um de nós Deus escolheu para receber o batismo. Todos nós somos escolhidos por Deus. O nível de escolha de Deus não interfere em nada na nossa liberdade. E todos nós escolhidos por Deus, todos nós somos livres para fazer o que nós muito bem quisermos. Esta menina tinha uma característica extremamente perigosa. Ela era muito bonita. Muito bonita. Tinha um tom de vermelho no cabelo, que era um tom raro. Um cabelo cor de cobre, muito bonito. E a irmã dela, uma irmã um pouco mais velha que ela, quando ela tinha 12, 13 anos, pensou, estes cabelos podem nos render talvez até uma passagem da burguesia para a nobreza. Estes cabelos podem encantar algum dos nobres da cidade. É preciso mostrar estes cabelos. E ela fazia, primeiro que a menina, tendo passado uma substância no cabelo, se deitasse ao sol, com o cabelo bem esticadinho, para que aqueles tons de cobre ficassem bem avivados. E quando o cabelo estava assim, bem preparado para ser admiradíssimo, ela conseguiu. Não sei se o pai comprou, se o pai alugava, pedia emprestado, mas eles tinham uma pequena carruagenzinha aberta e ela saía para passear com Catarina pela cidade, para que a beleza de Catarina e a graça de Catarina e os cabelos de Catarina pudessem ser muito admirados. Ela nunca fez nenhum ato pecaminoso, a Catarina. Mas como a gente viu ontem, quando eu desenhei aquele castiçal, aqueles perfis, a alma humana só pode prestar atenção em uma coisa de cada vez. Se nós estamos prestando muita atenção nos cabelos, nós não estamos prestando muita atenção em Deus, nosso Senhor.
Claro, todos nós temos a obrigação de manter a ordem do nosso corpo, sem dúvida. Todos nós devemos, por caridade, nos apresentar de acordo com a nossa posição social, sem dúvida. Mas a Catarina, nesse tempo, ela precisa de muita atenção, sabemos? E nós prestamos atenção em uma coisa de cada vez. E Deus vai intervir de uma maneira um pouco extraordinária. Pelo menos é assim que a Catarina vai entender. A irmã dela morre subitamente. E com a morte da irmã dela, súbita morte de uma moça, Santa Catarina leva um susto tremendo. Porque, é claro, uma menina que tinha um dom de oração que a fazia planar aos 7 anos, ela devia saber bem qual é o tamanho do amor de Deus. E todo aquele cuidado com os cabelos devia pesar bastante no coraçãozinho dela. Embora, segundo o testemunho de todos os confessores dela, ela nunca tinha cometido um pecado mortal, mas depende do tamanho do amor. Quanto maior é o amor, mais qualquer pontinha fere e qualquer pontinha dói. Eu não quero, não só romper com meu marido, não é só isso que eu não quero. Eu não quero fazer nada que diminua, ainda que ligeiramente, a estima entre nós. Quando se ama Deus de verdade, é assim. Não é que a pessoa só não quer cometer pecados mortais, ela não quer nada que seja a sombra da sombra de uma frieza. E a menina devia ver, a mocinha devia ver, que o amor que ela tinha a Deus não era mais do que antigamente. E ela sempre vai ser uma pessoa extremamente fogosa, herdou da mãe. A mãe dela era tão voluntariosa, que quando velha, ela estava para morrer, ela dizia para Catarina: diz ao Senhor que eu não quero. E Santa Catarina dizia ao Senhor: Senhor, ela não quer morrer. Não, Catarina, é preciso que ela morra. Senhor, ela não quer. Aí ela diz: mamãe, mamma, o Senhor ha detto que te vai morire. Não, diz ao Senhor que eu não quero. E Santa Catarina tanto insiste que nós falamos: tá bom, eu distrai ela, então eu vou deixar ela ficar. Diz que ela vai se arrepender. E ela, de fato, vai enterrar todos os filhos, todos os 25 ela vai enterrar, todos os 24 ela vai enterrar, e vai morrer com 90 e tantos anos, e ela dizia para os netos e bisnetos: a minha alma não consegue sair, ela está posta de atravessado. Mas quando ela não quis, ela não quis. Catarina era assim: o quê? Eu estou indo fora do caminho. Eu estou me afastando daquilo que Deus tinha em mim, pois agora eu não quero mais. E aí, ela tinha 16 anos, né? Ela já tinha feito o voto de castidade aos 7 anos. Eu não sei o que ela pensava disso quando ela passava os cabelos pela cidade, mas certamente o voto de uma criança de 7 anos, qualquer confessor diria que era um voto inválido. Né? Ela depois vai mantê-lo, mas aos 16 anos, quando acontece isso, ela toma uma providência muito simples. Ela se tranca no quarto, corta o cabelo ela mesma e declara que ela não vai mais sair do quarto. Para trazerem a comida dela lá, que ela vai passar o dia rezando. E durante um tempo vai ser assim. Mas vocês calculem que os pais não deviam estar muito felizes com esta nova situação. Com esta exaltação religiosa da menina. Eles eram gente boa. Mas, é claro, qualquer pai de uma adolescente de 16 anos, que até ontem estava passeando os cabelos pela cidade e trazendo com isso uma grande esperança para a família inteira. E hoje, de repente, ela cisma, depois da morte da irmã, que ela vai cortar o cabelo e se trancar no quarto, fácil, qualquer pessoa sensata pensaria: essa menina está impressionada com a morte da irmã e nós não podemos deixar que ela faça loucuras. Então, o pai gostava enormemente dela, não é? Se os filhos, os mais novos de 2, os mais novos de 3, os mais novos de 5, os mais novos de 7, que eu conheço, já são mimadíssimos. Imagina a mais nova de 24. Que o pai já não era nem avô, era bisavô dela já, né? Então, gostava enormemente da menina e durante o tempo a situação vai assim. Mas depois ele vai falar: chega, ele é italiano. E aí, despediram os servidores da casa e a Catarina vai lavar, passar e cozinhar. Nessa ocasião, ela tinha 12 irmãos em casa. Os outros já tinham casado, já estavam fora. Então, ela vai lavar, passar e cozinhar para todo mundo. E a gente vai ver como vai passar toda essa exaltação religiosa. Todas essas bobagens que essa menina tem na cabeça vão
ser eliminadas facilmente com este método. E até hoje, quando a gente vai à cena, a gente vê lá um fogão, uma lareira, em que ela cozinhava para esses 12 irmãos. E como ela não tinha mais um minuto para rezar. Vocês imaginem, para cuidar de toda essa gente, uma menina de 16 anos, qualquer pessoa, aliás, lavar, passar e cozinhar para 12, não é nenhuma brincadeira. Tanto mais que não tinha centrífuga, máquina de lavar. Não era nada assim, não. Era tudo... Vê como ela gosta das invenções? E, então, o que ela fazia? Ela servia os irmãos como se eles fossem os apóstolos, servia a mãe e o pai como se fossem Nossa Senhora e Nosso Senhor, e era essa a meditação dela. Ela procurava fazer cada ato pensando que ela estava fazendo aquilo diretamente para Nosso Senhor, diretamente para Nossa Senhora, diretamente para os apóstolos, e assim, digamos, ela mantinha o fervor e mantinha a oração dela durante todo o dia. O pai dela vai mudar de ideia quando um dia, passando em frente ao quarto em que a menina dormia, ele vê que vem luz muito forte por baixo da porta. E, abrindo a porta, encontra a filha em êxtase, elevada do solo, toda iluminada. E ele vê, então, que a menina tem uma missão, uma vocação, com a qual ele, como bom cristão, como bom católico, a qual ele não pode se opor. E aí ele vai dar ordens na casa, que daquele em diante, nessa matéria religiosa, Catarina faz o que quiser. Só ela que vai, então, decidir nessa matéria o que é bom e o que não é bom. Um ato de humildade do pai dela. De ver que, bom, se Deus está mandando nela diretamente, então eu não preciso me preocupar. Santa Catarina vai ser, então, um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento inadequado. Por quê? São Paulo diz na epístola, a mulher na igreja que se cale. Não é função das mulheres ensinar a igreja. Santa Catarina, de uma tal maneira, vai estar nas mãos de Nosso Senhor. Tem até uma coisa muito bonita. Nosso Senhor, um dia aparece para ela e mostra para ela duas coroas. Uma coroa de espinhos e uma coroa de ouro. Simbolizando todo o prestígio, todo o prazer, enfim, tudo aquilo que licitamente se pode ter de melhor nesta terra. E ele diz para ela, escolhe, Catarina. Ela diz, meu Deus, não é próprio de uma serva escolher. E eu quero aquilo que vós quiserdes. Mas se, no entanto, vós me perguntais qual seria a minha preferência, Deus me livre de querer outra coisa nesta terra, senão assemelhar-me a vós e a vossa bem-aventurada paixão. E se eu posso, então, livremente escolher, é esta que eu escolho. Toma a coroa de espinhos e a põe na própria cabeça. Essa mocinha aqui, era analfabeta, vai ser ensinada a ler, dizem, por Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino vai aparecer a ela e vai ensinar rapidamente o método prático de alfabetização. Celestial. Ela vai aprender a ler e as cartas dela vão ser altamente teológicas e dizem os especialistas de uma teologia toda dominicana, de uma teologia toda tomista. Muito, embora ela nunca tenha estudado teologia. E essa mocinha, então, ela vai entrar na ordem terceira dominicana. Ela nunca foi freira. Vocês devem ter visto já pinturas dela, não é? Tem uma famosíssima que está na Catedral de Siena. Na Catedral não, na Igreja de São Domingos, onde ela costumava rezar e onde ela teve vários êxtases. E para nós é uma roupa de freira. Não é uma roupa de freira propriamente dita, é uma roupa de terceira dominicana. Vocês sabem que as grandes ordens, tem a ordem primeira, que é a ordem masculina, a ordem segunda, que é a ordem feminina, e uma ordem terceira, que é para leigos, homens ou mulheres, que vivam no mundo. Podem ser solteiros ou casados.
Eles vão viver o espírito daquela ordem, cumprindo os deveres do seu estado. Santa Catarina de Sena foi terceira dominicana. E ela vai começar, então, a reunir em volta dela. Não é que ela falou, agora eu vou reunir um grupo de discípulos. Não é assim. Mas simplesmente ela conversava com as pessoas, normalmente, como a gente conversa, e uma porção de gente não queria sair de perto dela. Ela falava com uma tal sabedoria, ela de tal maneira abrasava os corações no amor de Deus, que vai começar a se reunir em volta dela um grupo que tinha homens, que tinha mulheres, que vinha para aprender, que vinha para rezar com ela, para ficar com ela, que era discípulo dela. Era discípulo a tal ponto que vão todos chamá-la de mama. Ela era chamada de mamãe e logo na cidade eles são conhecidos como os Caterinati, os catarinozinhos. E que vai ser, digamos, esse grupo que vai dar, enfim, é com esse grupo que ela vai depois para Roma, enfim, mas isso nós vamos falar já já. Ela também procurava, ela mesma e esse grupo, eles vão começar a fazer todas as obras de caridade que for possível fazer. E particularmente, tem uma coisa, quando eu estava me convertendo, com 17 anos, eu li A Vida de Santa Catarina de Sena. E me impressionou muito. Quando a gente tem 17 anos, até hoje, para mim é uma coisa bem impressionante, mas quando a gente tem 17 anos é uma coisa tremenda. Ela começou a cuidar de uma irmã também, uma outra terceira, que estava bastante doente. Era uma senhora de idade, estava bastante doente. Ela tinha um câncer no peito, mas o câncer de tal maneira já tinha se propagado que ela tinha um enorme buraco no peito. E estava de tal maneira a situação dela que as pessoas não tinham coragem de entrar na casa por causa do cheiro. Era uma coisa tremenda, tremenda, tremenda. As pessoas mais caridosas não tinham coragem de ir. Então, ela estava sozinha, numa situação de doença gravíssima, e além do mais, ela era uma pessoa extremamente desagradável. Muito briguenta, muito reclamona, muito amarga. E Santa Catarina fica sabendo dessa irmã e vai cuidar dela. Começa a ir para a casa dela todo dia cuidar dela. O diabo, como não pode ver nenhum bem, vai usar essa coitada dessa senhora, chamava-se Andréa, ela, como instrumento. E ela vai se tomar de um ódio, Catarina, tremenda. Tinha uma raiva dela, uma inveja. Ela vinha cuidar dela e ela só a tratava mal. Só acusando, a tratava com palavrões mesmo. Chamando assim só os piores nomes. E Santa Catarina continuava vindo cuidar dela. Quanto mais ela vinha cuidar dela, mais ela tinha ódio. E ela vai começar, contra Santa Catarina, uma campanha de calúnias. Ela vai começar a dizer e a contar para todo mundo que essa moça é uma devassa. Ela leva uma vida dupla. Ela tem uma vida completamente infamante, completamente promíscua. Para poder cobrir os pecados dela, ela durante o dia se faz de santa. Para que as pessoas não desconfiem dela. E vai começar a espalhar isso de ouvido a ouvido, e a calúnia vai pegar. Um dia, Santa Catarina chega e ela está exatamente falando sobre isso. Para um grupo de pessoas, toda aquela gente que não queria entrar na casa por causa do cheiro, para ouvir a fofoca, vinha. Para ouvir a fofoca, vinha. Para desconfiar de quem fazia o bem, estava lá. Aí tem uma atividade, né? Tem tudo. O cheiro não é tão ruim. não é tão ruim assim. E Santa Catarina entra e todo mundo olha para ela com um ar de desconfiança e de medo, assim, de raiva, né? E ela vai dizer uma só frase.
Ela diz, meus irmãos, em verdade, eu sou virgem. Não diz mais nenhuma palavra. Meus irmãos. Em verdade, eu sou virgem. Não diz mais nenhuma palavra, nem para os outros, nem para a mulher que a acusava, e vai cuidar da ferida. E aí ela resolve fazer uma coisa, que foi essa coisa que me impressionou. Ela vai cuidar dela e, é claro, vocês imaginem se uma italiana braba, se ela tinha uma tentação, sei lá, de raiva, uma tentação de nojo, a ferida, ela era uma espécie de poço cheio de pus. Era preciso recolher o pus para jogar fora. Se enchia um recipiente de pus. E aí ela vai fazer o seguinte, ela vai encher o recipiente, como todos os dias, em vez de jogá-lo na terra, ela o bebe. Para esmagar de uma vez toda a tentação dela de nojo, toda a tentação dela de raiva, para, digamos assim, matar com um amor tremendo tudo aquilo que, para fazer o máximo, para fazer um pouco como nosso Senhor, que não fez por nós o que era necessário para nós, mas que fez aquilo que era necessário para um amor louco fazer. Nós não precisávamos do sangue, nem dos escarros no rosto. Qualquer ato de nosso Senhor bastava. Nosso Senhor quis todo aquele sangue, todo aquele desprezo, os escarros, tudo. Não por causa da nossa necessidade, por causa da necessidade do amor dele. Santa Catarina vai fazer uma coisa assim. Não era a necessidade da doente. A doente tanto fazia jogar por fora ou bebê-lo. Era a necessidade do amor dela. Fazer uma espécie de loucura de amor. Era assim que era esta mulher. Era assim que ela era instrumento de Deus. Louca de amor por Deus, como Deus é louco de amor por nós. Santa Teresinha que diz, meu Deus, vós sois louco de amor por nós. É verdade, ela era louca de amor por Deus. Ela dizia para os discípulos, eu queria que vocês todos fossem de fogo, para a gente poder pôr fogo no mundo. E ela era de fogo. Eu recomendo muito para vocês que leiam as cartas. As cartas são uma coisa fantástica. Muito, muito, muito bonitas. São que nem as cartas de São Francisco Xavier. As cartas de São Francisco Xavier, que São Inácio de Loyola, que era fino psicólogo, via bem, chegava uma carta de São Francisco Xavier, São Inácio de Loyola mandava ler em todos os púlpitos de todas as igrejas dos jesuítas. Porque ele sabia que aquelas cartas, mesmo quando elas não diziam nada, mesmo quando elas diziam, construímos um barracão, não sei o que, fizemos não sei o que lá, e o escravo, não sei o que, quando elas diziam qualquer coisa, elas punham fogo no mundo. As cartas de Santa Catarina de Siena são assim. Elas põem fogo no mundo. A única obra que ela escreveu é uma obra difícil. Eu comprei esta obra quando eu tinha 23 anos. Tentei ler, não consegui. Tentei ler uma segunda vez quando eu tinha 30 e poucos anos. Comecei, não terminei, não consegui. Lia agora com 49 anos, aproveitei bastante. Mas nem todo mundo vai ser tão obtuso quanto eu. Em todo caso, é uma obra difícil. É uma obra que ela escreveu só quando ela estava em êxtase. Então, não é propriamente uma criação do puro intelecto dela. É um diálogo, chama-se Diálogo da Divina Providência. É um diálogo de Deus com ela, e ela vai pondo perguntas para Nosso Senhor, pedindo que ele vá explicando para ela certas coisas sobre a ação da providência, sobre como é que é a salvação dos homens. É um clássico, né? Ela tem a doutrina da ponte, a doutrina do sangue. É uma obra bastante teológica, uma obra bastante difícil. É a única coisa que ela escreveu. Ditou. Ela não escrevia, não, ela ditava. Em êxtase. Isso, em êxtase. Só em êxtase. Toda uma enorme parte do apostolado dela, além desse apostolado de perto, das pessoas que iam vê-la, a cena, e muita gente ia simplesmente para vê-la,
Há um caso célebre de alguns rapazes que levavam uma vida, seria o que a gente chamaria hoje talvez de playboys. Uns rapazes de Siena, bastante ricos, que levavam uma vida bastante devassa, e que resolvem um dia ir ver a santa, ir ouvi-la falar, como tanta gente ia. Mas eles foram lá só para debochar. Eles foram lá só para debochar dela. Só que quando ela começou a falar, vai acontecer que nem alguns dos soldados que foram lá para ver Nosso Senhor, né? Eles vão de fato se converter. Uma das conversões mais assim, famosas que ela fez foi a de um condenado à morte. Um homem que tinha sido condenado, você lembra? Era por roubo. Você quer injusta. Era injusta. Eu acho que ela era um pouco excessiva, não é? Estavam dando uma pena excessiva para ele. Ele tinha sido condenado a ter a cabeça cortada. Propriamente vai ser. Depende do que ele fizesse, né, Vidinha? Claro. Mas parece que, de fato, o crime não era para tanto. Perdeu o excesso daqui para si. É. Se fosse o excesso do pé, dava para levar a vida. Esse copo aqui é meu, Fabiano? Obrigada. Então, justamente por causa do excesso da condenação, ele estava muito revoltado. E blasfemando, e não queria confissão, e não queria padre, e não queria nada. E ela fica sabendo. E ela vai então lá conversar com ele. E vai convertê-lo. Vai convencê-lo de que ele deve aceitar a morte como penitência dos pecados dele. E ele vai então passar de um estado de absoluta revolta contra Deus para um estado de absoluto fervor e até desejoso de receber não tanto o castigo daquele crime, que nem era um caso para tanto, mas de poder expiar dessa maneira todos os pecados da vida dele. Ele vai fazer só um pedido para ela. Ele pede que ela fique com ele até o momento da execução. E ela vai dizer que sim. Claro, ela chamava de filholo, filhinho. Ela, claro, eu vou te levar até a porta do céu. E de fato, ela vai com ele no dia da execução, ela vai com ele e fica segurando a cabeça dele quando a cabeça vai ser cortada. E recebe no rosto, porque quando corta assim a cabeça, não sei se também se deve, porque ela não deixou a cabeça propriamente cair, ela ficou segurando, ela vai se encher com o sangue dele. Nesse momento ela vai ficar bem, mas depois acho que ela vai até ter um desmaio. De fato, isso é um negócio tremendo, né? Mas ela vai então realizar essa conversão. Mas são só assim, esses dois casos são só dois casos. Ela convertia as pessoas com as cartas. As cartas, então, vão ser um modo muito típico dela. Eu não sei quantas cartas ela escreveu. Eu tenho uma edição italiana em papel bíblia que tem 700 páginas. Só as cartas dela. Mas eu não me lembro de ter lido, de ter visto qual é o numerinho da última. Ela começa sempre do mesmo jeito. Em nome de Maria Doce e de Cristo. E ela tem uma estrutura extremamente lógica nas cartas. Sempre ela começa assim. Escrevo a voi, eu escrevo a te, eu te escrevo, eu vos escrevo, no sangue de Jesus Cristo, desejando que, ou desejando que cresçais no amor de Deus, ou desejando que abandoneis toda a esperança das coisas deste mundo, ou desejando que tenhais verdadeira fortaleza. Sempre ela diz exatamente, eu te escrevo para isto. E aí ela vai desenvolver a carta. Ela vai começar a explicar o que é aquela virtude, o que a pessoa tem que fazer, e vai desenvolvendo a carta, e depois ela chega no fim e diz, por isso eu te disse que eu te quero ver crescer nisso ou naquilo, abandonar isso ou aquilo, etc, etc, etc. Sempre, todas as cartas têm a mesma estrutura, uma estrutura extremamente lógica, que vai apresentar o problema, desenvolvê-lo e retomar na conclusão exatamente aquilo
que foi dito no começo. Muitas vezes, principalmente quando ela está meio zangada, ela diz, epio non dico, principalmente quando ela está mandando, muitas vezes, nas cartas, até nas cartas do Papa, ela diz, tem que fazer assim, por causa disto, por causa disto, por causa disto, e perché eu voglio. Porque eu quero. E então, quando ela está dando uma bronca em alguém, muito frequentemente ela termina, epio non dico, e não digo mais nada. Mas uma vez ela estava com os discípulos dela, ela foi cuidar de pestíferos. E pegava, aquela peste que nós vimos. Aquela de ontem, a bubônica. A peste lá que falou a... Pronto, agora começa de novo, amor. Ela foi cuidar com os alunos dela, com os discípulos dela. Tá ligado isso, doutor Magri? Foi cuidar de pestíferos. E virando pelo hospital, lá ela que tinha cheio de cadáver, cheio de doente, ela viu os discípulos dela deitados também. Falou, o que você está fazendo aí? Ele está com peste, né? Falou, e quem te deu licença para pegar peste? Levanta já! Eu quero! E ele ficou sadio na hora. E più non dico. A Ivone está, eu creio que exagerando um pouquinho, più non dico. Porque muitas vezes ela termina amorosamente. Não, eu estou falando, ela estava brava terminar porque eu não digo, mas muitas vezes também quando eu estava estimando. E più non dico, più non dico. Eu não te digo mais quanto te estimo. Più non dico, é muito bonita. O Lano pode falar dela que ele chora, não dá. Mas de fato é uma coisa encantadora, encantadora. As cartas são uma coisa encantadora. Muito frequentemente ela termina permanecer na doce direção de Deus. Maria Doce, Jesus Amor. Não, Jesus Dolce, Jesus Amor. Muitas vezes Maria Dolce também. Maria Dolce, Jesus Amor. Os últimos anos da vida dela vão ser dedicados a essas questões políticas da igreja. O professor dela era São Raimundo de Capo. O professor dela era São Raimundo de Capo, não está dizendo. E daí? Vai ser o primeiro biógrafo dela. Ela mandou ele levar cartas dela para o Papa em avião. Ele aceitou e quando foi passar de Itália para a França, ele tinha medo de descer aos Alpes que iam matá-lo. Então ele parou na fronteira da Itália com a França e não queria ir para diante. Você vê, coronel? O que tinha dado nele? Aura bruta. Aquilo que se chama de paura, que é o medo maior de todos. Porque medo aqui é uma coisa, mas paura na Itália é grande. Então eu não queria atravessar a fronteira. Ela mandou uma carta para ele, ele era santo. Você foi homem de prometer, seja homem para cumprir. Vai já! Santo. Ela era amicíssima dele, amicíssima. Ela admirava muito ele admirava ela muito. Ela escrevia para ele assim, meu babo e meu filholo, meu papai e meu filhinho. Porque ele era pai, porque ela era padre, né? Que era o confessor dela, mas ele também era... Ela que mandava nele. Ele era santo, mas ela era acho que mais santa. Embora seja coisa que não se deva discutir, mas enfim, ela era uma santa que tinha dons muito mais extraordinários. Nos últimos anos da vida dela, então, ela vai se dedicar à questão de trazer o Papa de volta para Roma. Porque a Itália está pegando fogo, a igreja está pegando fogo, e ela, claro, tudo que era a causa de Nosso Senhor era a causa dela. E ela não vai achar que ela não tem nada a ver com isso. Ela vai, de fato, escrever para o Papa. As cartas para o Papa são de uma violência enorme. O que ela diz para o Papa, dos cardeais, muitas vezes para ele... O que ela diz para os cardeais? Ela diz, por exemplo, tem uma frase, não vos respeito mais, vasos de imundície. Porque vós não sois mais dignos de respeito. Vai ser um negócio tremendo, tremendo. Ela é violentíssima com ele. E ela exige do Papa, ela trata o Papa de doce Cristo na terra. Babo, papai, ela o chama frequentemente. Mas ela manda e ameaça. Ela vai ser a grande responsável pela terra. O Papa, coitadinho, teve coragem de pisar no pai, porque ela devia estar do lado. Ela estava lá até aquele dia. Ela vai sair de Roma no mesmo dia que o Papa sai. De Avignon. De Avignon, perdão. O grupo dela sai de Avignon no mesmo dia. Ela fica lá até o fim. Quando ela não vê que ele está saindo, ela não sai. Ela vai sofrer enormemente em Avignon. Porque ela tinha um dom, que é um dom que vários santos têm.
Santa Ana Maria Taide, século XIX, em Roma, também tinha o mesmo dom. Eles, por assim dizer, cheiravam o bom pecado. E ela, na corte do Papa, quando entrava aquele monte de amantes dos cardeais, ela quase desmaiava com o cheiro. Perto dos cardeais também. Ela vai fazer um monte de milagres lá. Mas milagres assim, que as pessoas vinham perto para ver a santa. Tinha uma mulher, por exemplo, que sofria de uma doença na cabeça, e a mulher veio muito perto dela, ela empurrou a mulher, para ela deixar de ser tonta, para não ficar com essas bobagens. E ela toca na mulher para empurrar, e a mulher é curada da doença. Ela entrava em Ela deu uma êxtase. mãozinha. Ela entrava em êxtase, ficava a 1 metro do chão, as amantes dos cardeais, para ver como era, tiravam os alfinetes do cabelo e passavam os pés dela, para ver se doía. Para ver se ela sentia alguma coisa no êxtase. Na hora não doía. Mas depois, né? Imagina, você está com Ela o tinha, pé. ela tinha no pé as chagas de Cristo. Então elas pegavam tesouras e passavam pelas chagas de lado a lado. Na hora ela não sentia. Quando ela voltava assim, doía, né? Porque o milagre era chaga, mas a tesoura era concreto. Concreto e pontuda. Então, ela, assim, é incontáveis as pessoas que ela convertia. Ela, uma chama que punha fogo em tudo mesmo. Era uma coisa fantástica. Então, e vocês veem aí a marca de Deus. Ela chegou a... Os livros dizem pregar. Não é assim. Não é que ela foi pregar. Mas o Papa reuniu todos os cardeais para ouvi-la falar. E ela deu uma aula, ou sei lá, ensinou. Para uma moça não precisa pedir para falar 2 vezes. Ainda mais ela. Querem que eu fale, deixa que eu falo. Não, ela parece que até não queria. Mas o Papa mandou e ela, de fato, então... vocês veem, ela era um instrumento absolutamente inadequado. Analfabeta. Analfabeta, uma mocinha, ela morre com 33 anos, com a mesma idade que a nossa. Ela não comia praticamente. Se alimentava só com a Eucaristia que ela recebia todos os dias. Às vezes ela tentava comer, mas normalmente se ela comia, às vezes para satisfazer alguém, ou às vezes porque um confessor mandava, ela passava extremamente mal. Nosso Senhor queria que ficasse bem claro que ele sustentava a vida dela sozinho e diretamente. Que não era para nada intervir. Mas ele sempre dizia, se o confessor mandasse comer, era para comer. Só que, em geral, ela ficava doente com isso. Então, justamente, a marca de Deus está nessa inadequação. Vocês veem que coisa interessante. Um tempo de um orgulho tremendo. Um tempo em que os homens acham que eles podem tudo. Que eles são Deus, que não há limites para o homem. Justamente para humilhar a soberba dos sábios, Deus restaura o papado em Roma com uma pobre mocinha ignorante e fraca, que só tem uma força, é de ser instrumento de Deus, é de ter feito aquilo que Deus queria que ela fizesse. Claro, Deus quis dela coisas extraordinárias, e vai fazer nela coisas extraordinárias, mas vocês veem que é tudo muito livremente, porque ela aceitou. Que até uma coisa que ajuda a gente a entender um pouquinho Nossa Senhora. Porque como Nossa Senhora nunca teve uma falha, a gente não vê como toda a grandeza dela vem da aceitação da vontade de Deus, da graça de Deus. Santa Catarina, como ela escorregou um pouquinho, a gente vê como ela era livre. Ela podia ter ido pelo caminho da irmã, mesmo a irmã tendo morrido. Mesmo a irmã tendo morrido. Não é? Diante da morte da irmã, ela resolveu cortar o cabelo e fazer penitência. Podia também não ter resolvido nada. Ela era livre. Então, ela vai, digamos assim, caminhar de extraordinário em extraordinário, porque ela vai ser fiel àquilo a cada momento que Deus pede. E ela vai ser, evidentemente, instrumento de Deus,
Porque ela era evidentemente um instrumento inadequado. Inadequado segundo Deus, não é? Davi era um instrumento inadequado. Esse moleque era um homem fantástico. Também porque se pôs nas mãos de Deus. Porque Davi, Deus vai nos mostrar depois na Escritura, quanto é que a graça de Deus age na medida em que nós deixamos, na medida que nós queremos. Davi vai dar uma das maiores lições da história. Que aquele homem tenha sido capaz de desejar a mulher do próximo, de matar o próximo para ter a mulher do próximo, é uma coisa espantosa. Só não é por isso que a gente entende que depois dos Salmos ele diga: toda noite eu rego com lágrimas meu travesseiro, e o meu pecado contra mim está sempre. É verdade, um homem do tamanho dele, acho que não podia esquecer nem um minuto da vida o que tinha feito. Mas todo mundo é livre. A gente, quando lê essas vidas desses santos extraordinários, pode ficar um pouquinho com a impressão de que, como que para eles foi suspendida a liberdade humana. Não há suspensão da liberdade humana. Ela foi o que foi, porque Deus quis, mas porque ela deixou Deus agir. Todos nós, quando somos santos, não como elas, com dons extraordinários, mas santos de Deus, do jeito que Deus quer, porque nós não deixamos Deus agir. Mas ela é um excelente exemplo dessa ação de Deus na história. Como é que Deus pega exatamente em cada época o seu instrumento vai ser alguém que é o contrário dos erros da época. Ela era extremamente humilde. Ela não precisava de conhecer todo aquele monte de coisa que eles procuravam, aquela sabedoria e aquela magia e a ciência natural. Não. Quando Deus quer que a gente saiba, Ele ensina. Nem que precise mandar São Tomás de Aquino para ensinar a ler. Omnia corpus voluit Dominus fecit, diz a Escritura. Tudo aquilo que o Senhor quis, Ele fez. Deus mostra para Santa Catarina, e aqui, nessa questão toda dessa época, um dos grandes polos da época, que é a crise religiosa, Deus mostra que Ele faz o que quer. Que os instrumentos dele, Ele os escolhe, Ele os prepara, Ele os utiliza. Basta que o instrumento queira. Claro, se ela não tivesse querido, Deus teria escolhido outro. Mas ela quis e quis mesmo. Um outro grande polo... Deixa eu ver o resto, filho. Mais ainda. Isso, agora. Então isso aqui salvando um pouco a morte dela, né? Uma das maiores dores da vida dela, para que a gente veja também como todo mundo é livre. Ela amava enormemente esses discípulos, enormemente, tanto os rapazes quanto as moças. Ela gostava enormemente deles. E uma das maiores dores da vida dela vai ser que um desses discípulos vai se tomar de uma paixão baixa por ela e vai chegar ao ponto de agredi-la, de atentar contra ela, que vai ser uma coisa tremenda. Ela vai expulsá-lo, ela nunca mais vai dizer o nome dele. Quando numa conversa era necessário referir-se a ele, quer dizer, uma pessoa com quem se conviveu muito tempo, às vezes é necessário, por qualquer razão, dizer, se referir à pessoa, ela dizia sempre l'altro, o outro. Porque de tal maneira, ela, digamos assim, o rechaçou, ele passou a ser para ela só o outro. Vocês veem, ela era uma santa, havia outros santos no grupo, tem outro santo canonizado no grupo, e a gente não sabe, pode ser que tivesse vários santos ali. E, no entanto, todo mundo é livre. E a gente sempre vê a maldade do diabo, né? E a loucura do homem. Mas, meu Deus, tem tanta gente no mundo, ele era livre, provavelmente solteiro. Ele vai se tomar de uma paixão assim, com uma moça da santidade dela, que só vivia da Eucaristia, que vivia todo o seu tempo em êxtase. É uma tal loucura, não é? A gente vê bem a loucura do pecado dele. Todo pecado é loucura.
Todo pecado é loucura. Desde aquele pequenininho até esse imenso, todo pecado é loucura. Mas é para que a gente veja bem como é a liberdade humana. Como em todo lugar, todo mundo pode ser qualquer coisa. Em todo lugar. Eu sempre digo isso para os alunos do colégio. Em todo lugar tem gente boa, gente péssima, gente medíocre. Todo lugar é assim. No grupo de Nosso Senhor tinha Judas. E tinha São Pedro, que não conhecia aquele homem. E era o grupo de Nosso Senhor. Imagina qualquer outro grupo humano. Não é? Todo lugar tem de tudo. A liberdade humana não tem cancelamento. Em todo lugar, todo mundo pode ser qualquer coisa. Aqui, então, é só a morte dela. Ela morre em 29 de abril. Eu acho que a festa se comemora em 30 de abril, hoje em dia, se não me engano. E ela vai ser canonizada em 1461, por esse Papa Pio II. Vai ter muita influência o fato do confessor dela, e grande amigo, uma pessoa que conviveu muito tempo com ela, conhecia muito bem, vai escrever a primeira biografia dela, São Raimundo de Capua. E ele, depois da morte dela, ele vai ser geral dos dominicanos. Claro que era um posto bastante importante que vai levá-lo duravelmente a Roma. Então, ele, digamos assim, ela já era muito conhecida, claro, tinha levado o Papa de volta a Avignon, era muito conhecida, mas o livro digamos, ele vai ter vão ser tomados testemunhos rapidamente, etc, etc. Então, o fato dela ter conhecido São Raimundo de Capua vai contribuir muito para a canonização dela. E em 1970, Paulo VI vai fazer uma coisa que nunca tinha sido feita antes, que é declarar uma mulher doutora da igreja. Justamente por causa desse filho de São Paulo. As mulheres na igreja não ensinam a mulher na igreja que se cale. Então, é um pouco estranho. E como Paulo VI gostava muito de adjornamento, de bajular a maçonaria e de bajular o mundo, causa um certo desagrado e uma certa estranheza essa declaração dela como doutora da igreja. Claro que ela seria contra. Acho que ela provavelmente não quereria de jeito nenhum. Diria, não voglio. Não vou. Não voglio, né? Em todo caso, enfim, ela foi declarada doutora da igreja e não se pode negar que ela, de fato, ensinou e continua ensinando através do trabalho dela. Eu recomendo muito a vocês que leiam o Diálogo. Não sei se vocês precisam esperar os 49 anos que nem eu. Acho que talvez vocês possam ler antes. E as cartas, sobretudo, são muito, muito interessantes. Tudo coisa de pôr fogo no mundo. Um outro aspecto da crise é... Você me dá mais uma página? Deixa eu só ver. Tem só um pedacinho do mar. Eu pensei que eu fosse ter tempo para falar um pouquinho da doutrina dela, mas eu não vou ter tempo. Essa aula vai ter que hora? Meu Deus, então eu não vou passar. Vocês leiam depois da apostila. Pode tirar. O outro aspecto da crise é o lado político. Nós vamos ter ou cesarismo ou democratismo. Além das querelas dinásticas, dos problemas dinásticos, legitimidade, tudo isso. Também aí Deus vai intervir diretamente. De novo, a marca de Deus vai ser a inadequação do instrumento. Porque vocês viram ontem a Laura contando o que fazia, como é que estava a situação da França em matéria de guerra. A França só perdia. Estava um caos. E a França precisava de um grande general. E Deus vai fazer um grande general de uma menina de 15 anos. Uma camponesa analfabeta que vem da Lorena, mas que vai dar toda a doutrina política. Ela dizia... Doutrina para lá de Guaianais. Ela nem francês não falava. Falava loreno, claro. Ali não era França, era Lorena. Mas ela é vassala do rei da França. Ela dizia, eu sou serva de Deus, que é o senhor do rei da França. Ela sabia que os reinos
são dados em feudo aos reis. Ela fala francês. Ela falava francês? Ela fala francês, falava com ela. Cheio de poesia. A Lorena fala francês. Ah, que Não é o engraçado. A Lorena não é o Sácio. Então foi uma outra pessoa que eu li recentemente que não falava Fala pra ele francês. que ele tá errado. Não sei se foi. Então foi de uma outra coisa que eu li essa semana. Ah, De alguém que não falava francês. Eu achava que era ela. era um alemão que estava com raiva dela. Falava francês. Então ele falava bem, você disse. Claro, eu achei uma poesia linda. Ah, então ela nasce em janeiro de 1412, durante, na fase, digamos, final da Guerra dos 100 Anos. E em 1425 ela ouve... Toda criança nasce chorando. Ela nasceu já cantando. Dó, ré, mi. E quando ela tinha 13 anos, ela vai ouvir as vozes pela primeira vez. Que vozes são essas? Ela não via nada, mas ela de fato ouvia as vozes. E as vozes diziam para ela que ela tinha que libertar Orleans e sagrar o rei em Reims. Na terra dela corriam muitas vozes, havia um ditado popular que dizia, muito conhecido, que dizia que a França perdida por uma prostituta seria salva por uma virgem. Que França perdida por uma prostituta é essa? É a mãe daquele que vai ser Carlos VII. Carlos VII. Que dizia, para quem quisesse ouvir, que ela não sabia de quem era o filho dela. E, portanto, ela não sabia se era filho do marido, se era filho do rei. E, portanto, nem ela sabia se aquele menino tinha direito ao trono da França. Ninguém sabia. Se ela, que era a mãe, não sabia, ninguém sabia. Isso vai ser um tormento para o meu filho. Porque tem uma guerra imensa. E ele tinha um problema de consciência. Eu, de fato, estou aqui lutando e fazendo bom regente. E eu tenho direito a esse trono. Eu serei o filho do rei ou não? Ele já era uma pessoa bastante fraca de caráter. Mas é claro que esse é um problema tremendo. Porque, para uma pessoa fraca, está metida numa guerra daquele tamanho, aquela coisa toda que a Laura me descreveu ontem, e ele nem ao menos sabe se ele tem Deus do lado dele, se ele está lutando pelo direito, se ele é um usurpador. De todo jeito, ele já sabe que pelo lado da mãe, ele não tem muitas credenciais, não é? E sabe lá quem é o pai? Então, claro, um problema tremendo. E a menina, então, começa a ouvir as vozes. Santa Margarida Mártir de Alexandria, Santa Catarina Mártir de Alexandria, Santa Margarida Mártir também, e São Miguel. Que dizem... As duas de Alexandria, da Escócia, são princesas. As duas são princesas. E São Miguel, que diziam para ela, filha de Deus, vai. Filha de Deus, vai. Diziam que ela tinha que libertar. Vocês imaginaram, uma menina de 13 anos? Ela tem que libertar Orleans e fazer sagrar o rei. E, no entanto, como as coisas de Deus, ela tinha certeza que não era o diabo, como vão sugerir para ela. Ela tinha certeza que era Deus. Mas, tendo certeza que era Deus, ela tinha um medo tremendo. Dizia para uma menina de 13 anos que ela tem que ir embora com os soldados. Uma vez na mesa, ela contava e ela falou para o pai, na frente dos irmãos, que as vozes diziam que ela tinha que ir embora com os soldados. E o pai disse para os irmãos, muito simplesmente, ele era não chegava a ser um senhor, mas era um homem que tinha propriedades. Ele disse para os irmãos, muito simplesmente, se ela for embora com os soldados, vão atrás dela e matem-na. Claro, a família vai ser desonrada com essas mulheres sendo atrás dos soldados, eram as prostitutas que seguiam os exércitos. E ele, como direito de pai dele, ele achava, mas claro, é óbvio. Filhos, se ela for atrás dos soldados, eles vão atrás e matem. Não era só o medo que ela tinha de morrer. Uma boa menina, como ela sempre tinha sido, ela vai trazer essa vergonha para o pai dela.
Ela vai fazer o pai dela pensar isso dela? Por causa dessas vozes que tanta gente disse para ela que é feitiçaria, que é porque ela tinha brincado pequena em volta daquele Shen, que diziam que era o Shen das fadas. Vocês imaginam o drama desta menina? Desta menina analfabeta, que está assim, nas mãos de Deus, sozinha, como um cílio no meio da escuridão. Mas, no entanto, omnia quecunque voluit Dominus fecit. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez. Nessa menina de 13 anos havia uma tal certeza, uma tal convicção, que ela vai convencer alguns. Ela vai falar com o tio dela, e o tio dela vai levá-la para falar com Roberto Baudricourt, né? Aquele homem ali em Vaucouleurs, né? Vaucouleurs era o lugar principal, perto de Dom Remy, onde havia uma espécie de comandante, Um castelo só do rei. era um castelo do rei que tinha lá uma pessoa que mandava, que era esse Roberto de Baudricourt, e o tio dela morrendo de vergonha. Vocês já imaginaram ele chegar lá, pro senhor ali da região, e falar, sabe, é que a minha sobrinha de 13 anos, ela diz que ela quer falar com o rei, porque ela vai levar o rei para ser sagrado e reis, e ela vai libertar Orleans. Vocês já imaginaram a cara do homem de chegar lá e dizer uma coisa dessa? Ele vai, a primeira vez ele vai, não vai nem conseguir entrar no castelo. Depois ele vai voltar uma segunda vez. Tudo que Deus quis, ele fez. E a menina devia falar de um jeito que quem ouvia com ouvidos isentos também tinha certeza que era verdade. E ele vai levá-la. E o Roberto Baudricourt não vai achar que o caso é absurdo. Também, coitados, eles estavam de um jeito. Sabe aquele doente terminal de câncer que conta para ele? Ele não acreditou, mas ele não acreditou, mas não mandava para casa, né, Bruno? Mandou dar uma surra. Não, mas depois levou. Não. Depois. Não, mas essa surra não foi nada. Não, claro que não. Mas o tio dele, ele falou que ele deu uma Dá uma surra nela, é. Ela foi embora, ele foi embora chorando. Depois. Mandou dar uma surra nela e mandou o tio dar uma surra nela. Depois, o tio não se incomodou mais com ela. Então ela rondava o castelo sozinha. Então o sargento disse, mami, minha amiga, é verdade que você vai deixar a França se perder? Eu falei, não. Depois de um tempo ela entrou correndo no castelo um dia, gritando, dizendo que ele era culpado disso que estava acontecendo. Os franceses estavam sendo mortos. Um comboio estava entrando em Orleans e foi assaltado pelos ingleses. Eles estão sendo mortos, eles estão sendo mortos. Você é culpado, é o sangue francês. Aí ele disse, não, como estão reagindo? Eles estão reagindo, eles estão reagindo. Eles venceram, o comboio entrou. Orleans foi salvo agora por um certo tempo. O comboio entrou com mantimentos e soldados. E foi embora correndo. O capitão endoidou de vez. Dali uma semana chegou uma carta que um comboio de suprimentos e soldados tinha ido a Orleans. E que os ingleses atacaram, estavam matando todo mundo. Os franceses reagiram, entraram na cidade, foi claro? E foi uma festa na cidade. Quer dizer, ela tinha dado o Jornal Nacional Sem a Globo. sem a Globo, sem televisão, sem receber notícia. O capitão caiu da cadeira. Mas então. Mas então ela sabia. Então mandou chamar ela e perguntou o que tinha acontecido. Né? Então ela contou tudo e, bom, enfim, ela vai receber um cavalo e aí vai acontecer uma coisa que vai... O capitão ficou com problemas. Porque agora ele ia mandar uma moça com soldados para salvar a França. Então agora ele era o louco, né? Esse é o rei. Exatamente. Agora, você que eu sou louco. É claro, estou mandando essa mocinha aí para salvar o Orleans. Porque quando Deus faz uma coisa, todos que creem são loucos. Deus está fazendo uma coisa com um homem inadequado. O Bento XVI, que era modernista. Então, ela vai... Aí vai já começar, digamos, um problema, né? Ela, claro, ela vai
montar no cavalo, ela precisa pôr roupa de homem. Você sabe que isso é uma coisa que a igreja sempre condenou, com base na Sagrada Escritura. O homem não se vestirá como mulher, e a mulher não se vestirá como homem, e aquele que tal fizer será abominável diante de Deus. Só que, São Tomás de Aquino mesmo ensina na Suma, há circunstâncias que podem dispensar disso. Uma circunstância que pode, uma delas é salvar a própria vida, a mulher pode se sentir para salvar a própria vida, principalmente se houver perigo para a honra. Outra circunstância é a ordem direta de Deus, claro. Deus que fez a regra geral pode dar a ordem particular, né? Pode dispensar da regra. E ela, então, ela vai vestir armadura, para, no entanto, não parecer inteiramente um homem, ela vai pôr uma espécie de saio até os pés por cima da armadura. De modo que quando ela estava parada em pé, debaixo aqui da parte de cima da armadura, caía uma espécie de saia, que, no entanto, era aberta aqui do lado. Claro, quando ela estava parada em pé, não se via abertura. Se via uma espécie de saia caindo debaixo da armadura. Quando ela cavalgava... A armadura é para defender do soldado. Também. Porque para violentar, ela teria que desparafusar. Pega a chave de parafuso. Cadê? Dispara esse parafuso. Pega uma tela, pega uma alicate. Ah, pois não. Quer dizer... Então, mas não era só para defender dos soldados, não era só para defender dos soldados, porque ela lutava de verdade, embora ela nunca tenha matado ninguém, mas o que mostra muito bem que era para defender dos soldados é que ela dormia com a armadura, coisa que ninguém fazia, evidentemente. Não matou ninguém, mas dava cada espada Tá, agarrada. mas nunca matou ninguém. E pendurou um pelo pescoço. Mandou enforcar. E quando vinham as prostitutas atrás do exército, ela corria atrás delas com a espada. Então, no exército dela, não tinha isso. Era uma luta tremenda. Coitadinha, a primeira vez que ela ouviu os ingleses gritando em coro para ela um palavrão, porque ela era chamada Jeanne la Pucelle, Joana a Virgem, pelos franceses. Os ingleses trocaram a palavra. E a mesma palavra Pucelle, eles gritavam com um palavrão. A primeira vez que ela ouviu, coitadinha, ela chorou. Ela nunca tinha imaginado ser chamada daquilo. E, inclusive, vai haver tais coisas que ela vai ter que sofrer um exame físico para provar que isso era uma calúnia. No entanto, ela tinha uma tal pureza que uma vez ela vai ser ferida. E, claro, não se pode deixar ela morrer, ela precisa ser tratada. E, evidentemente, vai ser tratada por um homem, evidente. Mas todos aqueles que cuidaram dela, aliás, não só nessas circunstâncias, em todas as circunstâncias, o exército era aquilo que vocês viram. Vocês lembram da Laura contando ontem? Dois que estavam brigando por uma freira. Eles não respeitavam nada e ninguém. Mas todos eles deram testemunho, quando eles foram chamados a dar testemunho, que estando perto dela, ninguém tinha tentações. Que ela não só era pura, mas que ela transmitia a pureza. E que perto dela não havia tentações. Bom, enfim, ela vai libertar Orleans. Vai ser uma coisa lindíssima a entrada dela em Orleans. Aliás, é lá que é tocado para ela, que se toca aquela música que hoje, que depois a gente transformou no hino da Montfort. Foi o Robert Proust, os escoceses foram tocando isso enquanto ela entrou. Foi uma alegria, uma coisa extraordinária. Até hoje em Orleans a gente ouve os ecos desse triunfo. E ela vai continuar lutando e vai ter vitórias, até que ela é ferida, presa e vendida para os ingleses. O rei vai ter uma atitude horrorosa. Ela que tinha feito tudo, e ela que vai levá-lo a Reims, levá-lo na coroação. Na Catedral de Reims tinha até pouco tempo atrás, no lugar em que ela ficou no Sacra, tinha uma estátua dela com o estandarte dela. Depois, já naquela ocasião, vocês imaginam se ela despertava inveja. Claro que tinha alguns que a amavam enormemente, mas muito ódio e muita inveja. Imagina essa menina fazer o que nós não soubemos fazer. Imagina essa menina ganhar onde nós só perdemos. E essa menina que nos diz que a França é de Deus e que ela é a serva de Deus. Quando tudo que toda essa gente queria era libertar-se de Deus.
É claro que ela não servia. Ela não servia para os ingleses, mas ela também não servia para os franceses. E o rei vai abandoná-la. Quando reclamaram com ela, os invejosos, que ela era orgulhosa, o que fazia o estandarte dela no altar na hora do sacre? E ela responde, il fit à la peine, c'est bien raison qu'il soit à l'honneur. Ele estava na hora da dor. É uma boa razão para ele estar na hora da honra. E ela, então, vai ser vendida. Claro, ela não valia tanto como nosso Senhor Jesus Cristo, por isso ela vai ser vendida por mais. Ela vai ser vendida por 10.000 ducados. E, presidido por um bispo, Cochon, se escreve C-A-U, acho que está escrito em algum lugar. Bolso do céu. Não, o Cochon é porco. Então, o dele escrevia assim, C.A.U. C-A-U, ele. Não, mas era um engano de ortografia. Então, era um engano de ortografia. Então, eu me chamava sempre de Monseigneur Cochon, senhor porco. Não, está escrito errado aí. Não estava. Está assim nos livros. Não, o escrito está errado. Engano de ortografia, ontologia, manda que era com O. É. E ela vai dar respostas fantásticas durante o julgamento. Uma coisa que eles perguntam para ela se ela está em estado de graça. É um problema terrível teológico, porque diz a Escritura, ninguém sabe de sentimento de amor ou de ódio. Exceto o padre Jonas Abib. Se ela declarasse que ela era pecadora, ela, digamos assim, estava confessando. Se ela dissesse, eu não tenho pecado, eles iam dizer soberba. A Escritura diz que ninguém sabe de amor e de ódio. Isso prova a tua maldade, você se julga sem pecado. Então ela respondeu, se eu não estou, Deus me ponha. Se eu estou, Deus me conserve. Mas todas as perguntas, as respostas dela são... ele pergunta para ela, diz que ele tinha um defeito de fala. E ele pergunta para ela como é que as vozes falavam com ela. Ela responde para ele muito... Essas vozes falavam em francês. Ah, é verdade, as vozes falavam em francês. E ela responde para ela, muito melhor do que o senhor. Elas falavam muito melhor do que o seu. E todo julgamento, a Regine Pernoud tem um livro chamado Le Procès de Jeanne d'Arc. Tem as declarações das testemunhas, tudo. Mas é claro, aquilo era um julgamento como de Nosso Senhor, era um julgamento com cartas marcadas. Eles só fizeram o julgamento antes da sentença para não ficar muito chato. A sentença estava dada antes do julgamento. Vão torturar enormemente com esse negócio de roupa de homem, porque eles vão dizer, você não presta, você pôs roupa de homem. Isso é condenável. Vão fazer ela assinar que nunca mais ela põe. E ela, coitadinha, sozinha, fraca, passando todo tipo de horror, assina que nunca mais ela vai pôr. E aí eles tiram a roupa de mulher da cela e deixam só a armadura. Mesmo na cela, ela ficava um pouco da armadura, porque tinha um fulano lá que tentava contra ela. Mas nessa ocasião, eles tiram toda a roupa, deixam só a armadura. E ela, claro, vai ficar sem roupa, põe a armadura. E aí eles vão, tá vendo? Perjura. Então, era um julgamento de cartas marcadas e ela vai ser condenada à fogueira. E lá em Rouen, no lugar da uma igreja horrorosa, ela foi queimada. A coisa mais bonita que tem é que puseram fogo nela, queimou todinha, coitadinha. Morre sufocada, queimada, né? Coitadinha dessa menina de 16 anos, com 19 anos, o Peggy, que não presta, tem uma poesia lindíssima dela, da prisão, dizendo, ô maison de mon père, où je fidèle à laine, que nous reverrons-nous, et nous reverrons-nous. Ó casa do meu pai, onde eu fiava a lã, quando nós nos veremos? E nós nos veremos? De fato, ela nunca mais viu a casa do pai dela, que ela fiava lã. E ela foi queimada. Eles a queimaram e o coração dela não pegou fogo. Eles fizeram uma fogueira só para o coração dela. E o coração dela não pegou fogo. E eles fizeram uma terceira fogueira. E o coração dela não pegou fogo. E eles tiveram que pegar o coração dela e jogar no rio. E o coração dela está lá, até hoje no rio. Porque acho que esse coração que não pegou fogo, acho que não teve peixe que comesse, nem apodrecimento que pegasse, não é? Eu imagino que até hoje esse coração dela está lá no lar. No Sena, está lá no Sena. E quando eu era adolescente,
não, talvez um pouco mais adolescente, 19, 20 anos, essa ideia me parece uma ideia muito bonita, desse coração dela lá no Sena, para sempre. Não é? Porque é claro que Deus preservou esse coração. E me deu a ideia que era um pedido bonito para fazer para Deus, para dar para a gente esse coração. Esse coração que está lá meio sem dono e que não custa nada Deus dar para a gente. Esse coração, aí até fiz uma poesia para ela que dizia, falava isso desse coração, que ayant brûlé d'amour et de zèle pour Dieu, jamais ne brûla aux flammes d'autre feu. Tendo queimado de amor, de zelo por Deus, nunca ele queimou nas chamas de outro fogo, nem nas chamas de um fogo de um amor humano, que podia até ser legítimo. Na aldeia dela havia um rapaz que queria se casar com ela, e ela respondeu, ah não, por ça não, por exemplo. Nem um amor seria legítimo, nem esse fogo desse amor nunca queimou o coração dela, e depois, nem o fogo com que os homens quiseram destruir. Ayant brûlé d'amour et de zèle pour Dieu, jamais ne brûla aux flammes d'autre feu. Então, também aqui, como com Santa Catarina, a gente vê como tudo aquilo que Deus quer, Deus faz. Tudo aquilo que Deus quer, Deus faz, com um instrumento que não serve, para que fique muito claro que, atrás de Catarina, atrás de Joana, está Deus Nosso Senhor, que faz tudo aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Tá bom, gente? Alguma questão que eu saiba responder de preferência? Não? Então vamos rezar?